Bom dia, mulheres do Senhor, mulheres do avivamento, escolhidas por Deus para estarem clamando nesse tempo. É o Desperta Débora. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós existimos e somos colunas das nossas famílias. O tema que foi escolhido esse mês foi Não deixe faltar o azeite, e está no texto de Mateus 25, de 1 a 13. Fala sobre 10 mulheres, as virgens que estavam preparadas esperando pelo noivo. Algumas características fazem dessas mulheres mulheres iguais. Todas eram virgens, todas esperavam pelo noivo e, incrivelmente, todas dormiram. Mas 5 foram chamadas de prudente e 5 foram chamadas de loucas. E o que faz dessas mulheres prudentes ou loucas? Com certeza, não era o fato de serem virgens, não era o fato de estarem esperando pelo noivo, não era o fato nem de terem dormido, mas o que faz delas diferente entre si é o fato de que 5 estavam preparadas para com as suas lâmpadas acesas com o azeite, e 5 delas não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. A palavra de Deus nos adverte que o azeite é comparado ao Espírito Santo. O azeite é comparado à unção de Deus sobre as nossas vidas. E esse texto, o Senhor Jesus estava fazendo alusão à sua volta. Estava chamando a atenção da igreja a respeito de que um dia ele iria voltar para buscar a sua igreja. E era necessário que ficássemos preparados como as noivas prudentes. Nós sabemos que nesses últimos tempos a igreja tem ouvido falar muito sobre a volta do Senhor Jesus. Todo lugar onde nós vamos, nós ouvimos falar sobre a volta de Cristo. E o que nos difere? O que nos faz diferente? O que nos faz sermos chamados de prudentes ou loucas? Se todas nós estamos querendo uma mesma coisa, que é encontrar com o nosso noivo, o eterno, que é estar com aquele que foi capaz de morrer por nós, que está com aquele que vem nos buscar para a grande boda do Cordeiro. O que nos difere? O que nos faz diferente? O que nós precisamos ser para que não sejamos taxadas de loucas? Nós precisamos ser cheias do Espírito Santo. Nós precisamos ser prudentes no sentido de que nós não podemos acreditar que vamos buscar o Espírito Santo hoje e amanhã não precisamos mais. Nós não podemos nos iludir que tem pessoas que estão cochilando e nós não somos capazes de dormir também. Nós somos capazes de cochilar. Nós somos capazes de pegar no sono e de nos distrair. A única coisa que vai nos fazer diferente da igreja que não vai ser arrebatada é o Espírito Santo. E o Senhor nos convida para sermos cheios do Espírito Santo. Essa palavra é uma palavra de advertência, é um chamado à santidade, é um chamado a sairmos da meninice espiritual. Muitos de nós acreditam que o Espírito Santo, ele só vem para nos dar poder. O Espírito Santo é mais do que manifestações de poder, irmãos. O Espírito Santo vem para nos convencer a respeito do noivo. O Espírito Santo está em nós para nos capacitar para pregar o Evangelho para outras pessoas. O Espírito Santo está em nós para nos dar a capacitação que nós precisamos para fazer a diferença no mundo. Precisamos do Espírito Santo mais do que nunca. Quando Jesus foi, ele não considerou o Espírito Santo como se fosse um substituto dele,
como se fosse alguém que nós pudéssemos viver com ele, sem ele. Ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então, o Espírito Santo é vital para nós, assim como Jesus Cristo, o noivo, é vital para nós. Nós necessitamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Não podemos viver sem ele. E não podemos nos contentar apenas em termos dons espirituais. Não podemos nos contentar em orar por um enfermo e ele ser curado. Isso é maravilhoso. Mas o próprio Jesus nos advertiu que naquele dia muitos dirão: em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Mas ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós precisamos abandonar as nossas iniquidades, os nossos conceitos pessoais, e precisamos beber do Espírito Santo para que ele nos convença do que é dele e do que não é dele, do que precisamos e do que não precisamos, do que ele quer para nós e o que ele não quer para nós. Todas eram virgens, mas nem todas tinham óleo suficiente para estar com o noivo. Vamos buscar esse óleo, é dele que nós necessitamos. Bom dia, Déboras, e a paz do Senhor.